Amém? Eu sou o pastor sênior Lucélio Soares. Eu pertenço ao ministério do profeta Elias, Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Hoje, com mais ou menos 18 anos, esse ministério se expandiu por toda a terra. A partir do Quênia, nós estamos recebendo toda a orientação que precisamos para o arrebatamento. E devido a tantas perguntas que têm surgido no meio dos líderes, pastores, nós estamos gravando esse pequeno vídeo para esclarecer o que nós cremos nesse santo ministério. Com esse rápido vídeo, esperamos ajudar todos vocês. E também nos colocamos à disposição de todos os santos para todos os esclarecimentos necessários, para que vocês nos conheçam, para que vocês conheçam o que nós cremos. Primeiro ponto. Nós cremos que Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que ela concebeu do Espírito Santo e que deu à luz a Jesus, filho do homem, filho de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, e também João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Também nós, nesse ministério, cremos que Jesus, sendo homem perfeito, nunca pecou. Por isso, pôde ser o Cordeiro perfeito de Deus para efetuar a completa redenção diante de Deus Pai. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Nós também cremos que em sua crucificação, Jesus destruiu o velho homem e todas as coisas negativas da velha criação, e que por meio do seu sangue, Deus efetuou nova aliança com todos os homens para perdão dos pecados e herança nos céus. Colossenses, o capítulo 2, o versículo 14 e o 15, e também Atos, o capítulo 26, o versículo 18, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós também, nesse santo ministério, cremos que no terceiro dia, ele, Jesus, ressuscitou como a nova criação de Deus, como o Espírito que dá vida, que foi arrebatado até os céus, que recebeu do Pai um nome que está sobre todos os nomes, e também recebeu um reino que não passará a outro povo, que recebeu deste reino domínio, honra e glória, para que os povos e nações o sirvam. Nós temos Daniel capítulo 7, o versículo 14, e nós temos Filipenses, o capítulo 2, o versículo 9. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo
o nome. Nós também cremos que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado do céu para batizar para dentro de um só corpo todos os filhos de Deus que crê no verdadeiro Evangelho. E que esta pessoa maravilhosa convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. O Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós também cremos que nos últimos dias o Senhor enviaria o profeta Elias para restaurar o sacerdócio e os altares caídos e destruídos pela apostasia, pelo exercício diário da carne. O pecado se manifestou como uma forte lama, os quais pecados destruiu as igrejas em toda a terra. Malaquias capítulo 4, versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós também cremos que o profeta Elias, ele é o amigo do noivo, uma voz que apareceria à meia-noite, pouco antes do arrebatamento da igreja, gritando para os 4 cantos da terra, para as 10 virgens, se arrependerem profundamente e buscarem o verdadeiro azeite, o verdadeiro Espírito Santo, que as 5 virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, é a verdadeira noiva do Cordeiro. Mateus 25, o versículo 6 a seguir fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nós também cremos que o profeta Elias, ele tem o selo do Espírito Santo para pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada. O verdadeiro evangelho do arrependimento, o evangelho que restaura completamente a cruz e o sangue, o verdadeiro e único evangelho que introduz os verdadeiros filhos de Deus dentro da natureza do próprio Deus. Nós temos aqui Mateus 24, o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Nós cremos que o arrebatamento é pré-tribulação. E que este evento, o arrebatamento, este próximo evento, será o próximo e o único evento agora que vai acontecer na agenda de Deus na terra. Esse evento vai acontecer. Mateus capítulo de número 24, o versículo 40 e o 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada também a outra. Nós também cremos que depois do arrebatamento, Elias e Moisés
irão para Jerusalém, que eles vão apresentar o verdadeiro Messias para os judeus, bem como vão trazer juízo e vão julgar toda a terra com a ira do Deus vivo. Com a ira do Deus vivo. Então nós temos aqui no livro de Apocalipse, o capítulo de número 11, nos apresenta assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente devem morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto eles quiserem. O profeta Elias e também Moisés. Nós também cremos que depois dos 7 anos, o Senhor estabelecerá o seu reino aqui na terra por 1000 anos, que será restaurado o tabernáculo caído de Davi naquele período, e que os vencedores com Cristo reinarão com ele por 1000 anos. Atos capítulo 15, versículo 16. Cumpridas estas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aleluias. E também nós temos Apocalipse capítulo de número 20, o versículo de número 6. Cremos também que no final dos 1000 anos, Deus julgará e destruirá tudo que foi criado por ele, por causa do pecado. A partir do seu trono branco, estarão sendo lançados no lago de fogo por toda a eternidade o anticristo, o falso profeta, o diabo e todos os rebeldes. Isto é a segunda morte. Nós temos Apocalipse capítulo 19, o versículo 20, e Apocalipse 20, o versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós também cremos que virá, depois que o Senhor julgar todas as coisas negativas e destruir a terra, destruir as galáxias, destruir tudo que ele criou. Agora, nós cremos que virá novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os justos, que eles habitarão por toda a eternidade em um corpo glorificado. Habitarão com Deus Pai, que eles obtiveram imortalidade, incorruptibilidade, que eles entraram dentro da natureza divina, com a humanidade glorificada. Eles serão a esposa do Cordeiro por toda a eternidade. Os dois últimos capítulos de Apocalipse 21 e o capítulo 22 apresentam o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Nós também cremos, nós pregamos e vivemos nesse santo ministério do profeta Elias. Nós temos tolerância zero ao pecado. Nós não negociamos a nossa eternidade com nada que está nessa terra. Nós não temos esperança nessa terra, nós não fazemos projetos a curto, a médio ou a longo prazo nessa terra. Nosso único foco
é a eternidade. Estamos aprendendo aos pés dos profetas, estamos sendo instruídos a focar na eternidade. Isso é o que cremos. E mais uma vez nos colocamos à sua disposição na descrição desse vídeo para qualquer esclarecimento que os preciosos líderes, pastores, possam ter com relação a esse santo ministério. Saiba mais, o tempo está acabando. Reina o Senhor. Shalom.